E agora nós vamos falar também com um especialista na área do trabalho, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o doutor Almir Pazianotto. Doutor Almir, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer em estar com você. Bem, eu estava falando dessa medida provisória 936, que permite essa redução de jornada e salários dos trabalhadores. São várias condições especificadas aí pelo governo, com uma redução de salários que pode chegar de 25% a 70%. Né? Tem várias faixas aí a serem atingidas. Essa revisão poderá ser feita por um período de até 90 dias ou pode haver a suspensão total do contrato por até 60 dias. Eu queria saber, doutor Almir, como é que o senhor viu essas medidas nesse contexto que estamos vivendo e qual a sua expectativa em relação aos reflexos do ponto de vista das empresas e trabalhadores? Denise, legislação é algo que nós devemos digerir bem vagarosamente. Essa sucessão de medidas que começam lá com a reforma trabalhista, depois várias MPs e finalmente esta última, criam muita dificuldade para se fazer uma análise amadurecida. Se você me permite, o defeito dessas legislações consiste na sua prolixidade. A prolixidade que leva a uma complexidade. A CLT de 1943 tratou da suspensão do contrato de trabalho em situações de emergência, entre os artigos 471 e 476, 5 artigos. Um deles autoriza o empregador a suspender o contrato de trabalho pelo máximo de 30 dias, sem pagamento de salários, como ocorre quando há movimento grevista. A greve suspende a execução do contrato de trabalho, sem salários. Essa é a jurisprudência. De sorte que, se nós já tínhamos a possibilidade de uma suspensão por 30 dias sem salários, bastaria, se fosse o caso, dilatar esse período por 60 dias e estabelecer um pagamento salarial, digamos, de 50% ou de 60%, para o empregado não perder tudo. O que me preocupa muito neste quadro em que todos estão muito inseguros é que o empregador que não dispõe de um bom departamento jurídico para assessorá-lo, que é o caso de médias, pequenas e microempresas, ignore essa legislação e simplesmente demita. Até porque esta última MP traz lá um dispositivo, no caso de pagamento irregular, inscrição na dívida ativa, execução, etc. Tudo isto cria um ambiente que desfavorece a medida. Eu quero que tudo isso dê certo, quero que a pandemia termine logo. Eu estou recluso em minha casa há 16 dias, não posso ir ao escritório, e como eu, milhões de pessoas estão nessa mesma situação. Então nós precisamos resolver o problema da pandemia. Em segundo lugar, nós vamos procurar salvar as empresas, o maior número possível de empresas. As demissões a esta altura já devem andar em centenas de milhares, engrossando aquele exército de 13 milhões. Observo até, por declarações que ouço, pessoas se preparando para futuramente tirar proveito dessa situação, mediante ações judiciais e coisas que neste momento ninguém deveria estar cogitando. Para ser bem objetivo, eu entendo que nós temos que salvar aquilo que for possível da economia. Temos que preservar o número maior possível de empresas. Trabalhadores serão sacrificados, já estão sendo e serão, porque quem não tem caixa para arcar com salários, com os encargos todos, fundo de garantia, etc., não relutará em demitir.
Ainda ontem eu assisti uma grande empresa de turismo demitindo centenas de trabalhadores. Isso deve estar acontecendo. Se o governo fosse mais simples nessas medidas provisórias, se os elaboradores das medidas não tentassem demonstrar tanta erudição, tanta técnica, eu creio que ele colheria melhores resultados. Agora, em termos práticos, o que o governo poderia fazer, doutor Almir? Em seguida, inclusive, eu queria citar uma nota que foi divulgada pelas centrais sindicais. Elas tiveram uma reunião hoje, né, elas conversaram através de videoconferência e elas estão criticando principalmente os acordos individuais. Elas acham que deveriam ser acordos coletivos com a participação dos sindicatos. Elas devem apresentar propostas ao Congresso e também ao Supremo em relação a essas mudanças. E um dos pontos, ressaltamos que a Constituição garante o acordo coletivo justamente porque no acordo individual o trabalhador sempre sai prejudicado. O senhor acha que seria um caminho? Eu queria saber sua ideia a respeito disso, porque o governo tem essa situação bastante complexa de preservar a renda do trabalhador para que ele possa se manter, sobreviver a essa fase, e tem que manter as empresas para que depois elas tenham condições de manter empregos também, não é? Denise, em condições normais, as assembleias de sindicatos revelavam um comparecimento muito pequeno. De maneira geral, eu atuei nessa área de negociações coletivas, não só como advogado, também como secretário de Estado, como ministro do TST. As assembleias, eu via nos dissídios coletivos, eram absolutamente minoritárias, em condições normais. Mesmo porque existem sindicatos com bases muito dilatadas, sindicatos como o dos metalúrgicos de São Paulo, apanha toda a capital e me parece que também Mogi das Cruzes. Há sindicatos intermunicipais, estaduais, interestaduais e até nacionais. Como é que vamos fazer assembleia nessa situação, quando o que recomenda o ministro Luiz Henrique Mandetta, e com grande segurança, é que as pessoas mantenham-se em quarentena. Quem não está infectado deve procurar não ter contatos com o maior número de pessoas. Alguém me disse, ministro, mas nós poderíamos fazer a assembleia por teleconferência. Denise, você viu que para fazer essa entrevista, você me ligou de manhã, houve todo um preparativo, não é todo mundo que está habituado a isso. Segundo lugar, a taxa de sindicalização é muito baixa, coisa em torno de 10, 12, 15%. As pessoas, os trabalhadores, não são obrigados a se sindicalizar, não são obrigados a comparecer a assembleias. Isto é uma questão velha e muito conhecida. Por último, por que essa insistência em reduzir o trabalhador a um relativamente incapaz e que não pode tomar decisões sem a presença ou do sindicato ou do advogado do sindicato? Eu gostaria de entender, com 18 anos a pessoa se torna maior, capaz, se cometer um crime responde perante a justiça criminal, pode contrair empréstimo, pode se casar, pode se divorciar, pode comprar casa, pode vender, pode ter filhos, pode, enfim, pode tudo. Só não pode negociar numa situação de emergência, de força maior. Não pode negociar se há ou não há uma redução do seu salário para que ele conserve o emprego. Eu discordo absolutamente dessa posição. Em primeiro lugar, por uma questão de saúde pública. Em segundo lugar, porque 95% das entidades sindicais não são representativas. Agora, doutor Almir, em relação... São dirigentes cansados e desgastados. Perfeito. Agora, em relação às medidas do governo especificamente, o senhor acha que vão no sentido correto? A aplicabilidade vai ser positiva para trabalhadores e empresas? Eu acredito, Denise, que o governo está procurando fazer o melhor. Eu não posso acreditar que, nesta altura dos acontecimentos, o ministro Paulo Guedes, a sua equipe que responde pela Secretaria do Trabalho, que eles estejam conspirando
para prejudicar o trabalhador. Não posso acreditar. Entendo até que algumas coisas que o presidente Jair Bolsonaro diz não são muito apropriadas, não diz no tom adequado, mas o governo como um todo não está voltado à tarefa de causar prejuízos maiores do que os trabalhadores estão sofrendo, vítimas de uma situação de força maior, vítima de uma pandemia, vítima de uma calamidade pública, reconhecida não só no Brasil, como em outros países. Daí porque vamos ser um pouco mais criteriosos, vamos admitir que esse trabalhador sofrido, não é? Que se submete a difíceis condições de vida, o Brasil é um país pobre, o Brasil é subdesenvolvido, vamos admitir que ele, nesta situação de emergência, negocie para preservar o emprego. Há uma lei de 1993 que já admitia isso, não é? Há outras legislações que admitem, olha, em situação de dificuldade, vamos entrar num acordo. Essa tentativa, a meu ver, insana, de colocar obrigatoriamente o sindicato no meio dessa negociação, não me parece algo, neste momento, positivo. Só estava lendo a nota dos sindicatos, porque eles vão se posicionar em relação a isso, mas eu queria saber em relação mesmo a essa situação toda. O senhor acha que é um período importante, esses 2 meses, pode chegar a 3 meses, daria o fôlego para sustentar o emprego? Porque o senhor mesmo citou que já tem empresas anunciando grandes demissões. Se o governo conseguir acelerar a aplicação dessa medida, pode estancar um pouco esse movimento? Eu acredito que sim, e acredito mais, que se o governo perceber que há alguma coisa de errado na medida provisória, alguém vai alertar e ele vai corrigir. Na medida provisória anterior, aquela suspensão por 4 meses, ele imediatamente revogou. O momento, Denise, você sabe muito bem disso, e nós já passamos por dificuldades não tão grandes, mas passamos por dificuldades. O momento exige muito cuidado, muita compreensão, muita ponderação, muito diálogo. Não vamos exigir aquilo que é impossível fazer. Assembleia Geral, imagine você, um sindicato como o dos advogados, que tem base estadual em São Paulo. Como é que viria um advogado de Andradina participar de uma assembleia em São Paulo para saber se mantém o seu emprego no escritório em Andradina, porque o empregador lhe disse, olha, durante 2 meses nós estamos parados, não vamos ao fórum, os processos estão suspensos, vamos fazer aqui um acerto que satisfaça você e a mim. Por que ele não pode fazer? Essa é a questão. Tem uma questão de urgência, inclusive, nessas decisões. A gente não pode perder tempo, o trabalhador precisa ter uma situação mais garantida e, diferente de outras crises, as empresas não estão com muito tempo também para ir avaliando a situação aos poucos, né? Tem uma ruptura de faturamento em muitos casos, então, de repente, tem que tomar alguma atitude. Se tem o suporte do governo, pode postergar decisões que seriam mais nocivas, né? Olha, é claro que eu sou um homem público, eu conheço muita gente. Muita gente me conhece. Eu vou a restaurantes, né? Restaurantes, supermercados, shopping centers e tudo mais. Um amigo tem uma pizzaria muito grande, um restaurante muito famoso em São Paulo, tem 400 empregados. Ele me disse, olha, Almir, o meu faturamento caiu 90%, ninguém mais vai ao meu restaurante. Como é que eu faço para manter essa folha? Ele ainda me disse, eu tenho recursos para 3 meses. Se até lá as coisas não evoluírem, eu vou ter que me desfazer de colaboradores que estão comigo há muitos anos e que eu não queria dispensar. Porque estabeleceu-se um laço, mais do que de emprego, um laço de amizade. Então nós precisamos entender isto. É pedir a Deus que a crise se resolva, ou pelo menos se atenue em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é? Sem essa coisa que me parece haver no fundo de algumas manifestações, não é? Como se pretendesse um acirramento da luta de classes. O patrão contra o empregado contra o patrão. Não é momento para isso. Aliás, nunca é momento para isso. Mais do que em qualquer outra época, o momento é de diálogo
e de compreensão. Perfeito. Nós conversamos aqui com Almir Pazzanotto, que é do Tribunal, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ex-ministro do Trabalho. Doutor Almir, muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Denise.